Estou fazendo agora 60 anos. Os anos passam. A Bíblia se renova como se fosse há 30 anos atrás, quando eu conheci Jesus. Nesse texto tão conhecido, e me chamou a atenção essa expressão em Cristo. Diz a Bíblia que Deus olhou para a terra e não viu um justo, todos estavam em pecados. Todos, em Romanos diz que foram afastados de Deus. E agora? Deus e o homem, e um abismo, o pecado, era um muro. Precisávamos de uma ponte. E essa ponte, o próprio Deus providenciou em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, mas tenha a vida eterna. E aí me chamou a atenção. Na matemática, a gente encontra Cristo. Cristo é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Né? 3 na matemática. Na história das escolas, do mundo, Cristo está lá. O cristianismo está registrado na história. Na ciência do Egito, onde Moisés estudou, Cristo aparece como anjo, o libertador do povo de Israel. E o que me chamou a atenção é que na gramática, no português, Cristo aparece também. Está aqui nessa passagem. O homem em Cristo. Esse em é uma preposição que faz a ligação de adjetivos, substantivos e verbos. Fica ali no meio. Eu vou ajudar, nós vamos entender isso. Fica ali no meio. Ele é um anteposto ou um preposto. Mas essa preposição, ela está lá na Bíblia. O homem sem Cristo, ele é morto. Essa preposição entrou. O homem, um substantivo. Deus, um substantivo próprio. E o homem comum. E Cristo, um substantivo próprio, fez a junção do homem e de Deus. Nós agora temos Deus, acesso a Deus, porque Cristo se colocou como advogado entre o Pai e o homem. Cristo ficou no meio. Não tem religião sem Cristo. Não tem louvor sem Cristo. Não tem mensagem sem Cristo. Não tem almoço sem Cristo. Não tem casamento sem Cristo. Não tem milagre sem Cristo. Nada sem Ele pode existir. Tudo por Ele e para Ele são todas as coisas. Ele é a preposição de Deus para nós. E isso me chamou a atenção. Ele mesmo disse no texto: sem mim vocês não podem fazer nada. O homem em Cristo, ele produz frutos para Deus, como diz Gálatas. E esses frutos é fruto de paz. Cristo disse: deixo-vos a paz. A minha paz eu vou lá dou. Eu não a dou como o mundo dá. Ninguém tem paz fora de Cristo. Nós temos muitas pessoas que buscam a paz na bebida, no álcool, no cigarro, a paz no sexo. Eles buscam nos prazeres da vida, no dinheiro. Mas é uma paz passageira, momentânea, que corrói. O diabo vem e destrói. Mas a paz de Cristo o diabo não tira. Como diz aquela música, ainda que tudo vai mal, né? Mas você está em paz com Deus. Você está em paz com Cristo. Porque Cristo está dentro de você com o Espírito Santo. Ele está ali te alimentando. Ainda que você esteja sofrendo, chorando, por alguma razão, ainda que te humilhe, te pise, te persiga,
Cristo está lá, entre você e Deus. Cristo aparece. Ele é o intercessor da glória, que intercede por você. Você já imaginou nisso? O que eu quero nesta noite, que Deus colocou no meu coração, é que você centralize Cristo na sua vida. Cristo não é o cara, Ele é Deus para você. Ele é o Salvador de nossa vida. É o amor maior de alguém. Nós temos que levantar essa bandeira do Cristo. Quando eu vi o grupo de louvor cantando, e Luta cantou aquela música da cruz, e eu disse: Senhor, me perdoe. Será, meu Senhor, no Ocidente a gente adora, a gente tem a liberdade de adorar, e a gente fala que vai levar a nossa cruz. Mas se eu tivesse agora, Senhor, num país comunista, que não tem mais igreja, você não pode falar de Cristo. Senhor, será que eu ia te adorar? Será que eu ia falar de Cristo como eu tenho que falar nessa noite? Já pensou nisso? O homem em Cristo. Nós só podemos estar em Deus em Cristo. Se Cristo se colocar no meio, nós podemos estar em Deus. Se Cristo não se colocar, nós não podemos dar frutos de paz, de bondade e de fidelidade. Jamais eu posso ter capacidade de ser fiel. Jamais eu posso ter bondade em minha vida. Jamais eu posso ter paz se Cristo não se colocar no meio. É Cristo. Pode ter certeza absoluta. Não há possibilidade nenhuma de um teólogo, o maior estudioso da Bíblia, querer questionar que sem Cristo você tem paz, você pode ser fiel, pode ter bondade. Não há possibilidade. É Ele. Incrível que jamais Moisés poderia tirar o povo do Egito se ele não estivesse lá. Cristo está no Novo Testamento, no Velho Testamento até o Novo, no Novo até o Velho. As pessoas às vezes não percebem Cristo no Velho com facilidade, mas Ele está lá. A Bíblia diz que Moisés não entrou em Canaã porque ele bateu aonde? Na rocha. E quem era aquela rocha? Era Cristo. No Novo Testamento, a rocha diz para a mulher samaritana: se você beber de uma água que eu tenho para te dar, vai jorrar água para a vida eterna. Ele era aquela água. Quando ele diz: não bata, fale com a rocha, que a rocha te dá água. Moisés não entendeu, Moisés não percebeu que lá estava Cristo. E quando ele bateu, ele cometeu o erro dele. Mas Moisés não guiou o povo sem ele. Moisés questionou com Deus: se o Senhor não for, eu não vou. Até que Cristo foi com ele. Cristo está no velho e no novo. Ele não abandonou. Tudo por ele e para ele. Ele disse quando Filipe disse: Jesus, me mostre o Pai. Ele disse: Filipe, tanto tempo eu estou com vocês e você não entendeu ainda? Eu e o Pai somos um. Olha que simbiose, né? Eu e o Pai somos um. Não há possibilidade. Se você está vendo o Filho, você está vendo o Pai. Já 2 vezes que eu estou na rua, ali em algum lugar, uma senhora que diz: Edgar. Eu conheço a voz, eu digo: o que é que você quer? A cara do Pai. Pelas costas, as costas do Pai, a fisionomia do Pai. Eu e meu Pai somos bem parecidos. Cristo está dizendo com Filipe: eu sou a cara do meu Pai. Aleluia. Eu sou a voz do meu Pai. Eu faço milagre igual o meu Pai. Ah, como a igreja precisa amar mais o Cristo. Minha mãe dizia: quem meu filho beija,
a minha boca adoça. Quem ama Jesus, ama a Deus. O homem em Cristo, uma outra coisa que a gente aprende na palavra de Deus, permanece em Deus. Versículo 4 e 5 diz assim: permanecei em mim, e eu vou permanecer em vocês. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. A questão é permanecer. Ninguém aqui nesse auditório, incluindo o pastor, vai conseguir chegar até o fim da jornada cristã se não permanecer em Cristo. Sabe o que nós devemos fazer para permanecermos em Cristo? Não segure nas mãos dele, não. Não segure, não. Peça a ele para segurar em tuas mãos. Porque você não tem força para segurar nas mãos de Cristo, mas Cristo tem todo o poder e força para segurar você nas mãos dele. Aleluia. Ele disse: todos que estão nas minhas mãos, o diabo não pode tomar. Permaneça em Cristo. O homem em Cristo, ele permanece em Deus. Se nós queremos conhecer Deus, só teve um homem que viu Deus pelas costas, a não ser Cristo, que conhece o Pai. Moisés viu Deus pelas costas. Que lindo, que situação linda, que intimidade. Você já pensou? Imagine, a reflexão que nessa noite Deus colocou é uma questão de sensibilidade. É uma mensagem que faz com que a gente use o Espírito Santo dentro de nós para sentir, para perceber o que Deus está querendo dizer para a gente. Imagine Moisés, aquela cena, ele queria muito ver Deus. Lembra que ele se aproximou de uma sarça e Deus disse: não, tira a sandália, não se aproxime. Você está pisando na terra santa. Eu estou aqui, a minha presença está aqui. Não é assim que funciona não, meu filho. Tira a sandália. E Moisés queria conhecer, ver Deus. Ele estava tendo uma intimidade com Deus, ele queria ver mais de Deus. A pergunta que eu te faço: tu quer ver um pouco mais de Deus? Se aproxime de Cristo. O homem em Cristo, ele pode ver Deus. Mas aquele momento foi grande demais para Moisés. Ele viu Deus pelas costas. Que cena linda. Só que em Cristo, eu e você vai ver Cristo face a face. Aleluia. Já entendeu isso? Já pensou nisso? Você está preparando um discurso, um abraço para Cristo, para Deus, uma poesia? O que você está preparando? Você já imaginou quando você estiver com Ele? Eu jamais vou chegar nos céus se Cristo não depositar a misericórdia dele sobre mim. Se eu amo a Deus, eu preciso amar o Filho dele. Ele disse lá em Israel, Deus abriu, soltou sua voz e disse para o povo que estava ali no Rio Jordão: esse aí é meu filho amado. Já ouviu isso de seu pai ou de sua mãe? Ou da sua avó? Meu neto amado, meu filho amado. Já ouviu isso? É muito gostoso. Gostoso é quando você está sofrendo e que você ouve a voz do Espírito Santo dizendo: eu te amo. Eu amo você. Eu não amo você pelo que você é.
Eu amo você pelo que eu posso fazer em você. Deus tem feito muitas coisas em cada um de nós. Nós não temos capacidade de fazer nada de bom em nós. Todo o mérito, até hoje, é de Deus. É de Cristo. É do Espírito Santo. Pastor, igreja não faz coisas. Pastor e igreja é apenas um instrumento nas mãos de Deus. Mas eles não são Deus. Por isso, o homem em Cristo permanece em Deus. E ele permanece em segurança. Permanece em prosperidade e em felicidade. Em Deus. Quando nós estamos em Cristo, nós permanecemos em Deus, em segurança. O Salmo 91 diz: 1000, 10.000, e tu permanece ali. Tanta tempestade, tantas pedradas, tanta coisa, e você permanece ali. E o inimigo, ele fica apenas esperando você cair. E ele não entende por que você levanta novamente. A história da criança na bicicleta, né? A criança cai e chora, e o pai vai lá e pega a criança, bate o pó na roupa dele e diz: monta e vai. Quantas vezes nós temos caído e Deus diz: não se desanime, levanta, bate a poeira e vai, que eu estou contigo. Desde o Velho Testamento ele tem feito isso. Ele tem colocado o povo dentro da bicicleta e tem dito: vai em paz, segue que eu estou contigo. Um dia, Josué, ele ficou depressivo. E Deus chegou e disse: não, levanta, filho, levanta, te põe de pé, e olha, eu vou te motivar, vou te colocar uma motivação maior em você. E ele: o quê? Quando você levantar, você olhe para onde a sua visão alcançar, eu vou te dar essa terra para ti. O quê? O Senhor vai me dar? Levanta-te. Ele levantou e olhou, e Deus o abençoou. Deus tem feito isso conosco, mas Cristo estava lá. Diz a Bíblia em Gênesis que quando Deus fez o mundo, Cristo estava lá. Façamos plural: o homem, o Pai, o Espírito pairava, e o Filho e o Pai estavam juntos. São tão ligados um no outro. Uma certa vez, Elias estava na caverna depressivo. Elias só queria morrer. Não queria se alimentar, não queria mais nada. Só queria morrer. Quantos de nós choramos uma noite toda, um mês todo, os rins doíam, a resposta não vem, e o processo continua, e você não entende o silêncio de Deus. Mas no meio daquela luta e daquele sofrimento, a brisa mansa da tua alma, o Espírito Santo fala contigo: não, levanta-te, sai disso, eu estou aqui. E o anjo desceu, preparou a comida para Elias, e ele se alimentou e caminhou. O homem em Cristo, ele permanece em Deus, em felicidade e em prosperidade. Quando foi deturpado a questão da prosperidade nas igrejas, e nós chegamos à conclusão que a maior prosperidade de uma igreja é quando a igreja tem bastante alegria na alma, tem bastante alegria no coração, quando a igreja tem vontade de louvar, de servir, de adorar, de servir a Deus, não importando o que vai receber em troca. Mas em muitas igrejas, quando se fala de prosperidade, é o dinheiro. E a Bíblia está dizendo que o dinheiro é a raiz de todos os males. Quer dizer que o dinheiro, ele causa uma ganância, essas coisas. Nós precisamos de dinheiro, mas para mandar no dinheiro e não ser mandado por ele. Felicidade é diferente de dinheiro. Felicidade é maior do que dinheiro.
E eu provo para você, podemos conversar tranquilamente de provar que felicidade é maior do que dinheiro. O dinheiro não vai ser preciso levar para o céu, mas felicidade vai estar lá no céu. O olho não vai ver, não pode nem imaginar a grande felicidade que está guardada para nós. Meus queridos, quero chegar ao final para nós irmos para o nosso momento de Santa Ceia do Senhor. O homem em Cristo é um discípulo de Deus. Versículo 8 diz assim: nisto é glorificado meu Pai, em que deis muitos frutos, e assim vos tornareis meus discípulos. Quando o Hélio pediu para dar um testemunho, gente, estou aqui pregando, vou celebrar a Santa Ceia. As pessoas cantaram tão bem nessa noite, que maravilha o louvor. Mas aqui vamos ser humildes e sinceros. Se nós cantarmos bem o louvor, e nós pregarmos uma mensagem, celebrarmos a Santa Ceia, e não haver amor, de nada vai adiantar. Mas eu pergunto uma coisa, no testemunho do irmão Hélio, quando ele estava angustiado para que Deus desse um carro melhor, porque ele queria apenas trazer as pessoas para vir ouvir a palavra de Deus, ele não está sendo um discípulo do Senhor? Aí eu pergunto, o que mais glorificou a Deus nessa noite? O resultado de tudo não é discípulo? Não é mais uma vida? Não é mais um presente que Deus quer? Deus, Ele é apaixonado, Deus ama demais o pecador. Deus quer vidas, quer almas. E se aqui tem pessoas que estão dando fruto, está sendo discípulo, a igreja deve orar mais por ele. Por quê? Porque o diabo não está nada alegre e feliz com ele. Não entendeu? Você quer que o diabo fique feliz com quem serve a Deus? O diabo não tem felicidade. Então o ministério de oração deve cobrir o Hélio. Diz: Senhor, protege, livre. Não deixa tocar nele, Senhor. Ele é tua ferramenta. Ele é teu servo. Ele é o trabalhador, é o operário do Senhor. Entende? Mas Hélio só vai poder continuar sendo discípulo se ele estiver em Cristo. O homem em Cristo, ele é um discípulo de Deus. É um discípulo tocando, é um discípulo administrando a igreja, é um discípulo pregando, é um discípulo orando, é um discípulo fazendo, louvando, discípulo do Senhor. Nenhum discípulo aqui na igreja, incluindo o pastor, é perfeito. Nós somos um poço de defeitos. Porém, vivemos no oceano da bondade de Deus. Glória a Deus. O homem em Cristo é um discípulo de Deus, produzindo para Deus, glorificando o nome de Deus, servindo a Deus. E assim, o homem em Cristo, essa preposição, o homem em Cristo, quer dizer, a preposição veio antes. O homem fica de um lado, a preposição entra, que faz a junção com Cristo. O homem em Cristo vai ver a face de Deus. Tem que ver. Pense nisso. Fica até mais fácil pensar. Esse em quer dizer, eu não posso sair de Cristo. Eu não posso ser alguém sem Cristo. Foi Cristo que pagou uma duplicata que você devia a Deus. Aliás, você devia também a sua própria vida. E Cristo foi lá e resgatou essa duplicata. Então você é dele e ele é seu. Glória ao Pai. Ele é seu Salvador. Ele é seu Senhor. Ele te comprou. Ele te resgatou. Só que ele tem uma coisa diferente de outros senhores da terra. Os senhores da terra não te amam. Mas Cristo, ele te resgata não para te tornar uma pessoa infeliz. Ele te resgata para te tornar uma pessoa alegre, feliz, produzindo.
cantando, louvando a Deus, até nos seus últimos momentos de vida. Até nos seus últimos momentos de vida. Por isso, o homem em Cristo. Então, não esqueça de colocar Cristo antes de tudo. Faça o que Moisés fez. Eu não vou levar esse povo se o Senhor não for comigo. Ele colocou Deus antes. E quem é que faz o trabalho para Deus? Quem é que obedece à voz de Deus? Quem é que Deus mandou descer para vir aqui? Cristo. Cristo representa Deus. Eu acho tremendo, está acabando nas igrejas. Oxalá se as igrejas pudessem, os mais jovens pudessem ler biografias. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês, eu que canto no louvor, ajude os jovens a ter experiência com o Espírito de Deus e com Cristo. Porque missões chegou no Brasil através de missionários. E as histórias dos missionários mencionam que Cristo é real. Em alguns lugares desses países de ditadura, Cristo se materializou e se manifestou, mostrou-se a ser conhecido. As igrejas, a fé de muitas pessoas não acredita que Cristo pode estar aqui agora invisível, mas em alguns lugares difíceis, ele se materializa. E a Bíblia diz em Mateus 28, versículo 20, ele falando assim: olha, eis que eu estou com vocês todos os dias de vossas vidas até a consumação do século. Para alguns, não, Cristo está lá em cima, de lá ele está me vendo. Você não está entendendo. Lembra que ele disse para os discípulos: vou para o Pai, mas vou mandar o Espírito Consolador. Quer dizer, ele continua operando em nosso meio. Amém. Ele não nos abandonou. A hora que eu mais sinto que ele está perto não é quando eu estou bem forte. Paulo diz: quando eu estou forte, estou fraco. Quando eu estou fraco, a hora que eu mais sinto Cristo é quando eu estou fraco. É quando eu sinto que eu machuquei Cristo. É quando eu sinto que eu machuquei alguém. É aquela hora que eu sinto que Jesus está perto de mim, dizendo: eu amo você. Eu escolhi você, não para magoar alguém, não para fazer o mal. Eu continuo te amando. A Bíblia diz que quanto mais o pecado aumenta, superabunda a graça. Quanto mais você o machuca, ele poderia exterminar você e eu, mas ele tem que exercitar a graça que é maior, e ele cobre você e eu com o sangue dele e nos perdoa. Amém. Então esse Cristo deve ser tratado melhor nas igrejas. Ele é a tua razão de viver, de respirar, de estar aqui nessa noite. Você que veio nessa noite visitar a igreja, fez algo bom. Quando Núbia esteve próxima a mim e saudou o jovem que está ali, ela disse: meu aluno, eu gosto muito, só que ele também foi meu aluno quando eu era vice-diretor lá no centro. E esse rapaz é uma bênção, educadíssimo, eu não esqueci de você. Então, você e sua família veio aqui, e os outros, para ouvir algo de Deus. Ouvir um louvor que falava de Deus. Você veio para um ambiente que reservou essa noite para falar da pessoa mais importante de nossas vidas. Deus. Deus. E se nós queremos ver Deus, precisamos estar em Cristo. Amém. Que Deus assim ilumine os nossos corações. Que Deus coloque a palavra
de uma forma muito mais fácil para você compreender que Cristo se colocou no meio. Havia uma ponte, como eu disse no início, um abismo. O meu pecado era um abismo. Cristo se colocou no meio. Essa preposição maravilhosa de Deus, que se tornou em sangue, se esvaiu por você e por mim. Construiu uma ponte de sangue. E sobre esta ponte de sangue, eu pude ter acesso a Deus. Não porque eu mereço. Nunca mereci. Eu estou dizendo para vocês com toda sinceridade. Quando Norma passou ali, foi nos saudar, eu abracei Norma e disse: diz, Norma, tem uma coisa para mim. Como é que você me chama aqui em Darumeira? Ela disse: eu pronuncio o teu nome Cal e Carlinhos. Então, todas as bagunças que eu aprontei na vida, Norma e outras pessoas aqui em Darumeira viram. Então eu não fui uma pessoa certinha, eu não sou certo, não sou perfeito. Mas é que Deus olhou lá dos céus, olhou para Darumeira e disse: eu vou salvar aquela pessoa que está lá embaixo. Eu vou salvar Norma. Eu vou salvar Anta. Eu vou salvar Neto. Olhou para todos nós, olhou para cada um de vocês. A maravilha é que ele continua olhando e dizendo: Ricardo, eu também quero te salvar. Eu quero salvar todos aqueles que puder vir para mim. Olha, Jesus com seu amor nos constrange demais. Ele nos deixa sem jeito. Quando eu cometo meus erros, e que uma música, ou uma mensagem, ou uma pessoa, uma criança, fala assim: mas isso não é correto. Me dói meu coração, porque eu sei que a minha vida custou um preço de sangue, e eu não posso negar o nome do meu Senhor. Nenhum de nós. Que essa noite a gente possa parar um pouco, pensar um pouco, que ninguém consegue pregar nenhuma palavra se o Espírito Santo não estiver junto. Eu nunca conseguiria pregar, trazer nada para vocês, se o Espírito Santo de Deus não ajudar vocês. É Ele que faz o trabalho. Eu sou apenas um microfone, um megafone, dos piores possíveis. Mas o Espírito Santo de Deus, Ele é toda a presença de Deus no lugar para dizer para você que Cristo é a ponte. Ele é essa preposição que nos liga com Deus. Sem Ele não há céu. Igreja não salva. Ser pastor não quer dizer que vai para o céu. Ser cantor não quer dizer que vai para o céu. Dar o dízimo não quer dizer que vai para o céu. Nada disso te leva para o céu. Mas cada um de nós, cantor, pastor, pregador, seja o que for, se arrepender e aceitar o sacrifício de Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, então ele verá a face de Deus. Quando nós aceitamos o sacrifício de Cristo, é a garantia de que nós vamos para o céu. Amém?